Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 29. A gente está estudando, a gente estudou até o versículo 21, então a gente vai continuar aqui do versículo 22 em diante. Nessa sessão aqui já foi falado sobre o milênio, já foi falado sobre a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda. E agora aqui no 22 diz assim: e também em verdade vos digo, que quando terminar os 1000 anos, os homens novamente começarão a negar a seu Deus, e então pouparei a terra por pouco tempo. Bom, aqui então é algo bem triste que vai acontecer, é que após os 1000 anos com Cristo, vai haver, né, conforme diz as Escrituras, uma nova guerra, tá bom? Vai ser a última batalha, e nessa batalha é igual foi a batalha no céu, é uma batalha de testemunho, não é uma batalha de espada, armas de guerra, não é nada disso, é uma batalha de testemunho. E alguns, mesmo após os 1000 anos, eles vão negar a Deus, tá bom? Mesmo Cristo estando reinando pelo esse período de 1000 anos, que vai ser... a terra vai receber a sua glória paradisíaca, nós viveremos no milênio, né? Vai haver paz, né? Até os animais, né? Dito lá que o leão comerá a palha como boi. Então vai ser uma maravilha o milênio. Mas no final do milênio, alguns vão negar a Jesus Cristo. Conforme diz aqui, né? Alguns vão negar. Como hoje em dia negam, tá bom? A existência de Deus. E como isso é possível, né? Sendo que o próprio Cristo vai estar reinando, né, aqui no milênio. Bom, acredito que Cristo vai estar reinando, vai ser o governo de Cristo, mas também ele não vai estar aqui os 1000 anos completo, né? Vai ser o governo dele, ele vai deixar pessoas liderando aqui também, mas acredito que ele tem outros lugares que ele vai estar também, tá bom? Que ele precisa ir visitar, cuidar, então ele vai precisar ir em outros locais aí. Então, acredito que alguns, como diz aqui, vão negar, né? Aqui diz assim: após os 1000 anos, novamente começarão a negar o seu Deus. E aí então vai ser a batalha final, né? Por mais um pouco de tempo, o Senhor vai deixar a terra aqui, essa batalha mais um pouco de tempo, e depois então vai virar o fim, o julgamento final, que também vai ser tratado, né, nessa sessão 29. Bom, o que pode acontecer, né, para que novamente haja uma batalha, né? O diabo, ele vai ser solto, ele é preso por esse período de 1000 anos, mas depois ele vai ser solto. Aliás, por que ele é preso, né? Lá em 1 Nef, capítulo 22, versículo 26, diz assim: e por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder, portanto não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, que é os 1000 anos. Pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vivem em retidão e o Santo de Israel reina. Então, duas coisas porque Satanás não vai ter poder. Ele vai estar amarrado. Porque esse amarrado é um sentido figurado. Ele não tem como tentar as pessoas, porque Cristo reina, onde há luz não há trevas, e também por causa da retidão do povo. Então, essas duas coisas. Então, inclusive hoje, se você quer amarrar Satanás na sua vida, é isso, é ter retidão. Conforme diz lá em Alma, capítulo 48, versículo 17, falando sobre Moroni, diz assim: em verdade vos digo, que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Então, uma pessoa... Quem que Moroni imitava? Ele imitava Cristo. Igual Paulo era imitador de Cristo. E aí Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui é falado de nós sermos como Moroni. E se nós formos como Moroni, o inimigo não tem poder sobre nós, por causa da retidão, tá bom? Então esse é o significado aqui. Aqui em Doutrina e Convênio 43, 21 também diz assim: pois Satanás será amarrado, e quando for libertado, reinará apenas por pouco tempo, e então virá o fim da terra. Então, após o milênio, ele vai ser solto. Uma coisa que vai acontecer após os 1000 anos é a ressurreição
tá bom, daquelas pessoas que vão herdar o reino celestial, porque a princípio vão ressuscitar primeiro ali os que são de Cristo, como diz as Escrituras, né, os que vão pertencer ao reino celestial, e também os que vão poder habitar no milênio, vai receber o reino terrestrial. Então esses vão ressuscitar de início ali, e após os 1000 anos, aqueles que vão pertencer ao reino celestial, eles vão ressuscitar por último. E esses são justamente quem o inimigo tinha poder sobre o coração. Então, ressuscitando eles, tá bom? Muitos ou poucos, como diz aqui, aliás, né, corrigindo, poucos que não se arrependeram e ainda têm o coração ruim, o diabo tem poder sobre essas pessoas, sobre o coração dessas pessoas. E por isso vai iniciar-se uma nova batalha, que é a batalha de testemunhos. E como diz o versículo, alguns poucos, né, eles vão negar o seu Deus, tá bom? É isso que significa. Vamos aqui para o versículo Doutrina e Convênio 29, versículo 23, diz assim: e virá o fim, e os céus e a terra serão consumidos e passarão, e haverá um novo céu e uma nova terra. Então, depois do milênio, novamente, vai haver uma transformação na terra. Vai haver uma transformação para o milênio, na chegada de Cristo. A terra vai se transformar num estado paradisíaco, lugar muito lindo e belo. Mas depois do milênio ela vai passar por outra transformação, que ela vai se tornar um reino celestial. Então aqui quando fala que ela será consumida, é essa transformação, tá bom? Na verdade ela vai ressuscitar, tá bom? Assim como todos que morreram vão ressuscitar, a terra também vai ressuscitar. Para ressuscitar tem que morrer. Mas tem que lembrar que é dito no milênio, não existe morte como nós a conhecemos, que a pessoa é enterrada. A morte no milênio vai ser num piscar de olhos. As pessoas vão ser transformadas, tá bom? Do seu estado mortal para um estado imortal. Então a terra vai acontecer a mesma coisa, ela vai ser transformada, tá bom? Num piscar de olhos ali, ela vai ser transformada e se tornar o reino celestial, tá bom? Então nesse versículo fala sobre ela passar, né? Todas as coisas passarão e se tornam novas. Nós se tornaremos novos, né? Vamos ter um corpo incorruptível, conforme vai falando aqui. Eu acho que eu vou deixar essa parte para falar amanhã. Vou ler agora, vai, o versículo 24 e o versículo 25, tá bom? Aí a gente para o estudo por aqui. Pois todas as coisas velhas passarão, e todas as coisas tornar-se-ão novas, sim. E o céu e a terra e toda a sua plenitude, tanto os homens como animais, aves do céu e os peixes do mar. Nem um único fio de cabelo, nem um argueiro serão perdidos, pois são obras de minhas mãos. Aqui está falando da ressurreição, que tudo vai ressuscitar. Toda a carne, né, todo peixe, animal, tudo vai ser renovado, tudo vai ressuscitar. Porque Deus ele vai redimir toda a sua criação. Aqui, como ele falou, tudo são obras de minhas mãos. Então tudo ele vai renovar, tá bom? É esse o intento aqui. Bom, então todo mundo vai ressuscitar, mas conforme o apóstolo Paulo, ele explica lá em Coríntios capítulo 15, cada um vai ter um tipo de carne diferente, inclusive se pertencer à mesma espécie, né? Por exemplo, ele fala lá do exemplo de carne, de animal é um tipo de carne, ou humana é um tipo de carne, peixe é um outro tipo de carne. Vamos ler aqui, ó, rapidinho, ó. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma carne é a dos homens, a outra carne é dos animais, a outra dos peixes e outra a das aves. Há um corpo celeste, corpos terrestres, e uma é a glória do celeste e outra é a glória dos terrestres. Então ele ensina que vai haver carnes diferentes, como existe hoje aqui, né? Até mesmo nós que comemos sabe a diferença de um peixe, comendo um frango. Então as carnes elas são diferentes. E a ressurreição também vai trazer glória diferente, mesmo que seja para a mesma espécie. Por exemplo, quem vai ressuscitar, né, dos humanos para herdar o reino celestial, ele vai ter um tipo de corpo diferente para aguentar a glória celestial, de acordo com o que está escrito lá em Doutrina e Convênio, seção 88, tá bom? Então, quem vai herdar o reino terrestrial vai ter um tipo de ressurreição que aguenta a glória terrestrial. Então, conforme a gente falou aqui, uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, porque
uma glória, né? Uma estrela se difere de glória de outras estrelas. Então ele está dando comparativo de corpo, da ressurreição. É isso que Paulo está ensinando aqui. Bom, vou finalizar por aqui. Aqui no versículo 45 ainda, né? De 1 Coríntios 15, versículo 45, diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Esse último Adão aqui significa Cristo, né? Por meio de Adão veio a morte física, mas por meio de Cristo vai haver a ressurreição, tá bom? Então, Cristo, ele é o último Adão, conforme a escritura que Paulo ele vai compartilhando aqui, tá bom? Gratidão por todos os dias nós estarmos estudando juntos, tá bom? Amanhã eu volto nesse assunto. Eu parei aqui em Doutrina e Convênios, eu parei no versículo 25, sessão 29, versículo 25. Então eu vou marcar aqui, amanhã a gente retorna a partir do versículo 26 aqui, continuaremos o nosso estudo, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.